A gente está aqui nesse cenário que vocês já conhecem para falar que em 2021 você conferiu muita informação aqui com a gente no Defensoria Explica, programa que a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul realiza em parceria com a Assembleia Legislativa. Hoje a gente vai relembrar alguns destaques da nossa retrospectiva. A defensora pública Patrícia Elias Cosolino de Oliveira foi empossada no cargo de Defensora Pública Geral, biênio 2021-2023. Ela esteve aqui com a gente e, dentre vários assuntos discutidos, ela destacou a missão da Defensoria Pública. Vamos ver. A Defensoria Pública, com a Constituição de 1988, recebeu um grande mistério, um grande dever, uma grande missão institucional, que é, antes de tudo, melhorar as condições de dignidade na vida daquela cidadão, cidadã mais vulnerável, aquele que se encontra à margem dos programas sociais, do acesso às instituições estatais, aquele, vou usar uma palavra popular, aquele esgualepado, aquele roto, aquele que precisa mais do que todos. E é uma missão muito difícil. Muito difícil porque, por vezes, a Defensoria está, ela, na luta do um contra todos. E é uma luta árdua, é uma luta diuturna, e é uma luta no qual a defensora e o defensor público não podem esmorecer um minuto sequer. Todos são seres humanos, todos somos seres humanos, e cada um de nós traz consigo as suas próprias mazelas. Mas muito maior do que tudo isso é a missão constitucional que nos foi delegada. Nos foi a quem? A instituição Defensoria Pública. Cada um de nós precisa fazer o exercício hercúleo, o exercício de um grande Hércules, de, ao acordar, pensar nesta missão e neste compromisso que assumiu, para que consiga enfrentar as batalhas do cotidiano, que hoje são muitas. É uma pandemia avassaladora, é a pobreza que aumenta, é as dificuldades de cada um de nós no âmbito familiar. Mas nós precisamos, neste momento de defesa do cidadão mais necessitado, sermos altivos e incansáveis, porque é este o papel da Defensoria Pública. Quizá se um dia o mundo for com menores desigualdades, um mundo mais correto, onde a honestidade, a ética sejam mais presentes, essa instituição até vá para outros contornos, como estes das notas técnicas, mais exclusivamente, e tantos outros. Mas hoje ainda há necessidade de que todos nós, defensoras e defensores públicos, nos irmanemos nesta grande frente de batalha, que é este momento da pandemia, e que é um momento único, e que ficará marcado para os nossos filhos, para os nossos netos. Este momento será estudado nos livros de história. E a Defensoria pode e está tendo um papel de excelência e de defesa constante da cidadã e do cidadão sul-mato-grossense. A importância da audiência de custódia presencial foi tema da nossa entrevista com o defensor público Gustavo Pinheiro, coordenador do Núcleo de Atendimento Criminal. Confira. A Defensoria tem uma especial atenção realmente na área criminal com a audiência de custódia. Até porque a audiência de custódia, ela talvez corporifique, né, e simbolize o ápice da hipossuficiência do sujeito, né, que ele está numa situação absolutamente excepcional, ele está preso, muitas vezes vivenciando uma situação que ele nunca vivenciou,
está no auge da fragilidade dele. Então, o objetivo da atuação da Defensoria Pública não é só verificar se houve algum tipo de violência no ato da prisão, não é só isso. É buscar a liberdade da pessoa quando possível, e nem sempre isso é possível. Mas é, sobretudo, dar um tratamento humanizado para uma pessoa que está numa situação de extrema fragilidade. É explicar quais vão ser os próximos passos daquele processo, eventualmente estabelecer um contato com o familiar da forma mais ágil possível. E a audiência de custódia, ela tem que ser presencial por sua essência, né? O Pacto de São José da Costa Rica, ele menciona que o preso deve ser levado à presença do juiz quando preso. E essa presença, nós entendemos, não pode ser substituída pelo meio virtual, porque é no sentir, é no olhar que vários elementos da audiência de custódia vão ser detectados. Então, isso nos gerou uma preocupação, na verdade, isso estava no projeto anticrime, posteriormente foi vetado, o Congresso Nacional derrubou esse veto, e agora veio essa decisão, por enquanto uma decisão liminar, em que suspendeu essa vedação à realização da videoconferência. Então volta-se a esse cenário de discussão. Ao meu ver, e aí com todo respeito a quem pensa em contrário, é incabível uma audiência de custódia, em sua essência, ser realizada em um formato que não seja presencial. Aliás, múltiplos serviços, ainda que no ápice da pandemia, não foram suspensos. Eu vou exemplificar. Os atendimentos nos mercados continuaram sendo prestados por atendentes, né, caixas de mercado. Um atendimento numa farmácia continua sendo prestado por um balconista. E me parece que, de todos os serviços que possam existir dentro do Poder Judiciário, ao menos na seara criminal, a audiência de custódia é daqueles serviços que são essenciais e que não podem ser substituídos de forma remota. Muito bom. Doutor, eu sei que é um assunto muito amplo, mas num contexto pandêmico, quais são os maiores desafios da Defensoria em provar, em mostrar que naquele momento a manutenção da prisão ela é extremamente desnecessária? É um assunto muito amplo, né? Mas quais são, assim, tem os principais desafios? Sim, a pandemia, ela na verdade adicionou um contexto, né, e traços de dramaticidade a uma situação que já é absolutamente excepcional, que é a prisão de alguém. E aqui, ao menos na minha visão, a gente prende muito, a gente prende mal, a gente prende desnecessariamente, e os elementos que a gente vem colhendo nas audiências de custódia, ao menos aqui em Campo Grande, demonstram isso. Eu vou exemplificar. Cerca de 87% das situações que foram levadas às audiências de custódia em Campo Grande nos últimos 4 meses envolviam crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Cerca de 70% desses casos são imputados a pessoas que não têm antecedentes criminais. Não obstante esses números, a gente verifica a decretação de prisão preventiva em cerca de 60% dos casos. Apenas 7% dos casos houve a substituição da prisão preventiva por monitoração eletrônica. Então, a gente consegue detectar que a prisão preventiva vem sendo usada como uma regra em uma situação que deveria ser excepcional e, num contexto de pandemia, deveria ser excepcionalíssima. Aqui eu destaco que no Brasil, cerca de 1/3 das prisões de pessoas que estão custodiadas a título cautelar, ou seja, são pessoas presumidamente inocentes que vêm lotando as nossas prisões, que já foi declarado pelo Supremo Tribunal Federal como um estado de coisas inconstitucional, e, ao meu ver, não tem havido um filtro correto nessa decretação dessa prisão preventiva que merece uma reavaliação. E aqui a gente consegue detectar isso na prática. A título de exemplo, a gente gasta no Brasil, de acordo, ao menos com a portaria interministerial de novembro do ano passado, a gente gasta uma média de R$ 3.500 por ano por aluno. É isso que o Brasil investe
no estudo das pessoas. Por outro lado, o custo de uma vaga prisional é de R$ 32 mil por ano. Ou seja, a gente gasta quase 10 vezes mais para aprisionar alguém do que para manter essa pessoa em estudo. E a gente detecta isso na prática, ao menos na estatística dos últimos 4 meses das audiências de custódia, que 80% das pessoas que foram custodiadas não tinham o ensino médio completo. Então, a gente consegue detectar... Bem óbvio. Exatamente, a gente consegue ver que a gente, ao meu ver, e aí com todo respeito com quem pensa em contrário, mas ao meu ver a gente está investindo no lugar errado. A gente está vendo a prisão como sendo a bala de prata para todas as mazelas que nós temos e não me parece ser esse o caminho. Divórcio, união estável, ação de alimentos, guarda e inventário. Esses são os temas mais demandados pela Defensoria Pública desde o início da pandemia. E quem detalhou esse atendimento aqui no programa foi o defensor público Daniel Provenzano, coordenador do Núcleo da Família. Veja. O reconhecimento da união estável é uma forma também de constituição de família, né, assim como o casamento. O principal ponto disso é a formalidade, né? Você tem formas de você instituir essa união estável, você pode ir num cartório, fazer por meio de uma procuração, de um documento público, o reconhecimento dessa união estável, né? Assim como a dissolução. Isso gera direitos e deveres para os nubentes, no caso, né? Para esses companheiros. Então, o principal ponto é você estabelecer um início e o fim desse relacionamento com relação ao regime de bens, o que o casal amealhou durante a união, o que não faz parte da união, tudo isso para você já como que eu posso dizer, você garantir direitos, né, e não ter uma confusão muitas vezes patrimonial, no caso de uma dissolução no futuro, coisa parecida. Para evitar problema, né? Para evitar problemas, sempre. Né, bom, ainda nesse contexto pandêmico, como foi a movimentação né, na área da família, né, sobre o direito de convivência com os filhos, né, que antes era chamado de direito de visitas? Sim, no início da pandemia isso foi um problema muito sério que ocorreu. Houve uma procura muito grande, porque ninguém sabia muito como se portar naquela época e, devido à situação ser uma situação nova e muita preocupação da população, o que aconteceu? Muitos pais e mães que detinham a guarda, eles ficaram receosos em deixar que o outro, que tinha o direito de visitas, o pai ou a mãe, visitasse os filhos e acabasse contraindo e passando o vírus do Covid. Então, houve uma procura muito grande, havia pais que não queriam deixar as mães, e as mães não queriam deixar os pais verem os filhos, sempre por celular, ou podia ir para frente da casa para fazer essa visitação. Então, houve muita demanda, houve muita procura, houve muita briga, muito litígio com relação a isso. Hoje em dia as coisas já estão mais, já se naturalizaram, né? As pessoas já sabem o cuidado que devem tomar com as precauções, com uso de máscara, com uso de álcool gel e tudo. Então esse problema diminuiu consideravelmente. O papel da defensoria então era de tentar fazer com que os dois entrassem num acordo, sim, então, para a criança não ser prejudicada, né, doutor? E até o judiciário, nas vezes que isso foi parar no judiciário, não havia consenso. Existiam magistrados que determinavam a visitação e outros já entendiam que a visitação tinha que se dar, ou a convivência tinha que se dar por meios online, né? Por meio de videochamada. Nossa, complicado. Bom, agora vamos falar de um assunto que ganhou grande relevância nesse período pandêmico. A área da família e sucessões, ela abrange direitos da vida de uma pessoa, mas também vigora até depois da morte, como é o caso do inventário. Sabendo que a gente não pode prever a morte, doutor, que é uma coisa realmente imprevisível, há possibilidade da família deixar esse passo a passo mais organizado para facilitar esse processo de inventário para os herdeiros, para quem ficou? Sim, existem ferramentas que podem ser utilizadas, certo, Dani?
como o testamento. O testamento é uma forma de você prever ou evitar problemas futuros com relação às sucessões, né? Mas, pelo menos com relação ao público da defensoria, um público de baixa renda, e geralmente os testamentos que são feitos nos cartórios demandam um dinheiro um pouquinho maior, fica difícil para essas pessoas terem acesso a fazer esse serviço. Mas existem outras formas também que se pode fazer para que se evite tantos problemas que acontecem, que acabam acontecendo com relação aos processamentos de inventário e de arrolamento. E um deles é a regulamentação dos bens. O que acontece? As pessoas, os nossos assistidos, acabam adquirindo casas, os bens, motos, carros, e não regularizam isso. Então, acaba comprando um imóvel, acaba comprando um carro e não passam para o nome. Muitas vezes, quando você adquire uma residência, uma casa, você faz o contrato de compra e venda, mas você tem que levar isso a registro no cartório. A grande maioria, pelo menos uma grande parcela das pessoas de baixa renda, até por não ter instrução suficiente, acaba deixando isso de lado. E no momento do falecimento, quando a gente pega aquela documentação e vai fazer aquele inventário, vê que nem no nome dessa pessoa falecida, aquele imóvel, aquele veículo estava. E isso causa um transtorno muito grande, aí você tem que correr atrás, muitas vezes tem que entrar com um outro tipo de ação, uma outra medida judicial para você conseguir lá na frente, para depois abrir o inventário, e uma coisa que teria até um tempo normal, ele acaba se alongando demais por conta desses problemas. Entendo. Outra fama do inventário é dele se arrastar por anos na justiça, né? O que na maioria das vezes falta é a concessão entre os herdeiros, né? Ali Sim. Fica aquela briga. Continua sendo uma das principais causas, mas o senhor acabou de comentar aí que, na verdade, a regulamentação de muitos bens faz com que esse processo demore, né? Sim. Mas quais as principais, as mais comuns? As mais comuns, sim, no momento do falecimento de um ente. E os herdeiros, quando eles têm muitas brigas, muitos litígios, com certeza também é um dos motivos que faz com que esses inventários acabam perdurando por muito tempo. Em si, o inventário é até muito simples. Quando você abre, a gente denomina a pessoa que falece e aquela universalidade de bens que ele deixou. E faz a divisão entre os herdeiros. E o procedimento é basicamente esse. O problema é que quando um não concorda com o outro, acha que tem direito a mais que o outro, e isso acaba iniciando cada vez mais incidentes, e gera prestação de contas, às vezes tem um herdeiro que está ocupando um imóvel, os outros não concordam, sim. E isso acaba se perdurando, acaba criando vários incidentes, e aí, por vezes, esse inventário acaba correndo muito tempo. E isso gera um problema também mais lá para frente, porque quanto mais o inventário ele se delonga, mais chances tem de um herdeiro vir a falecer. No momento que um herdeiro falece, aí você tem que abrir um outro inventário dentro daquele inventário, fazer um inventário conjunto. Não se finaliza, não pode finalizar o primeiro, né? Então, isso também é uma das causas. Juntamente, se você pegar esse outro problema que eu disse, dos bens não terem sido passados para a pessoa falecida também, aí o problema fica cada vez maior. Então, isso é uma causa que faz com que os inventários demorem muito. Ele não tem um prazo, né, doutor? A gente vê inventários que duram 10, 20 anos. Hoje em dia, o Código prevê prazo expresso. Fala um pouco para a gente, então, sobre essa alteração. Isso. O Código de Processo Civil tem um artigo que prevê que o inventário ele deve se findar em 1 ano. Só que tem esse prazo, tem esse prazo, só que é um prazo que não existe punição se esse prazo... Na prática, acaba ultrapassando. Então, é um prazo mais uma meta que a gente tem que fazer. Quando está tudo certinho, todos os documentos, é basicamente uma homologação por parte do juiz, todos estando de acordo, não havendo dívidas e impostos pendentes sobre os bens que foram deixados, aí é bem tranquilo. Agora, outro problema também que faz com que esses inventários
também se arrastem é o fato do imposto, né? O nosso público não tem muito dinheiro e o ITCD hoje que é cobrado, mais ou menos uma média de 6% em cima do valor dos bens. A hora que chega nesse ponto, aí as coisas acabam travando. Também. Nós não temos uma legislação hoje que facilite um parcelamento, como existe em outros estados. Salvo engano, aqui no Mato Grosso do Sul, pode-se parcelar o ITCD, acho que até em 10 vezes. Mas existe legislação em outros estados, Rio Grande do Sul permite o parcelamento até em 60. Então já é um fator a mais com que esses inventários, esses arrolamentos acabem... Principalmente com os assistidos da Defensoria, né? Que exatamente. São, especificamente, é uma população hipossuficiente. Sim. Talvez, assim, 6% de um valor de uma moto já não vai dar para ser pago, né? Existe causas de isenção. Desculpa. Existem hipóteses em que dá para isentar esse imposto, mas são muito poucas e é uma pequena parcela que faz jus. Então, muitas vezes tem que fazer até a avaliação judicial para saber se aquele imóvel é de padrão popular e a pessoa tem que estar residindo no imóvel. Muitas vezes a pessoa não reside no imóvel, mas ela é muito pobre e reside lá numa cidadezinha do interior. Sim. Então, ela não faz jus a essa isenção, então tem que pagar esse TCD. Nossa. E aí acaba que é mais um empecilho. O coordenador do Núcleo de Atendimento ao Sistema Penitenciário também participou do programa Defensoria Explica em setembro e falou a respeito de pautas ligadas à lei de execução penal e também da pesquisa inédita que identificou pessoas mantidas presas em Campo Grande de forma ilegal. Reveja com a gente. SPEN é a sigla do Núcleo Institucional do Sistema Penitenciário. Então é a Defensoria Pública atuando na execução penal. No âmbito criminal, a gente pode falar de dois momentos bem distintos. O primeiro, que é quando vai avaliar se determinada pessoa que praticou um ato classificado como criminoso, ela é inocente ou culpada. Se inocente, ela é solta. Se culpada, é imposto uma pena. Após a imposição da pena, começa o que a gente chama de execução da pena, que é depois que a pessoa é condenada, e aí que entra em ação no SPEN, para cuidar da execução da pena, para que a pessoa cumpra tão somente aquilo que ela foi condenada e nada mais. Entendi. Bom, a área criminal, ela assiste uma parte da população que antes de qualquer sentença, ela já é julgada pela sociedade, né? Então, como o defensor disse, o NUSPEN nasceu para atuar em demandas ligadas especialmente à lei de execução, em prol das pessoas privadas de liberdade. Sim. Esse julgamento pela sociedade, eu acho que é um pouco inerente ao ser humano, né? Se eu tivesse chegado atrasado para o evento aqui hoje, todo mundo ia fazer uma análise e um julgamento do por qual razão o defensor chegou atrasado ao evento. Mas quando a gente fala de criminalidade, que é um evento complexo, né? Que envolve a humanidade desde que é mundo, a gente tem esse hábito de ouvir uma matéria no jornal e já classificar aquilo como sendo uma verdade absoluta. Então, faz parte do nosso dia a dia lidar com essa população que praticou atos classificados como criminosos, fazer a defesa dessas pessoas e que elas tenham um julgamento mais justo possível. Com certeza. Bom, a pandemia, ela trouxe dificuldades assim, para muitas coisas do dia a dia, da rotina. Durante a pandemia, a Defensoria, ela teve alguma dificuldade em se manter presente dentro das unidades prisionais? Porque o NUSPEN, pelo visto, ele atua ali, junto ao como que eu posso dizer, ao interno ali, né, da unidade. Então, em Mato Grosso do Sul, a Defensoria já faz o atendimento nas unidades prisionais de duas maneiras. Já fazia, né, antes da pandemia. O presencialmente, que é quando o defensor se desloca até a unidade prisional, entra dentro da unidade prisional e faz o atendimento frente a frente, com a pessoa que está cumprindo pena ou presa provisoriamente. Isso é o que a gente chama de atendimento humanizado. Junto a esse atendimento, nós também já fazíamos o atendimento por videoconferência, que é o defensor permanece no seu gabinete, com uma estrutura de videoconferência dentro da unidade prisional, pertencente à Defensoria Pública, e esse atendimento também é feito, já era feito por videoconferência.
Então, por essa razão, na capital, a gente não encontrou dificuldades, porque a Defensoria já tinha uma estrutura que permitia esse atendimento virtual. Com a pandemia, intensificou, então aumentou a quantidade de atendimento por videoconferência, em virtude da proibição, por um longo período, da entrada de pessoas em presídio. Então, o nosso trabalho, a gente conseguiu desenvolver. E em Mato Grosso do Sul, a gente tem uma grande vantagem, que todo o sistema de execução da pena, ou melhor, o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, ele é plenamente virtual. Então, a gente consegue resolver os problemas através do computador, né? Muitas vezes, sem conversar com a pessoa que está encarcerada, a gente consegue resolver o problema dela por causa dessas ferramentas tecnológicas que permitem esse avanço. Com certeza. Bom, em outros materiais já divulgados pela Defensoria, o coordenador falou sobre o desacordo com a legislação brasileira, que é manter pessoas portadoras de transtorno mental em conflito com a lei, né, dentro de unidades prisionais. Qual é o trabalho assim, da Defensoria para que essas pessoas saiam do sistema prisional ali tradicional e possam receber um tratamento digno e humanizado? Até 2001, a legislação que vigorava no Brasil determinava que as pessoas que cumprem medida de segurança deveriam cumprir no estabelecimento chamado Hospital de Custódia e Tratamento. A partir de 2001, com a lei antimanicomial, esses espaços de longa internação, eles devem ser extintos, porque o tratamento da saúde mental deve se dar em meio aberto, em meio à sociedade. E as internações devem estar restritas ao período que o médico recomenda, não mais longas internações. Então, a gente tem esse cenário de hospital e custódia e tratamento até 2001 e pós 2001, uma legislação nova e moderna para a gente cuidar dessas pessoas portadoras de transtorno mental em conflito com a lei. Então, quando a gente promulga uma lei, quando sanciona uma lei, publica-se uma lei, os problemas não são resolvidos automaticamente. Então, a lei não resolve o problema. A lei aponta um caminho que a gente precisa ser percorrido. Só que em Mato Grosso do Sul, a gente nunca teve esse hospital de custódia e tratamento. E onde essas pessoas permaneciam? Infelizmente, dentro dos estabelecimentos penais, destinado à pessoa que não possui transtorno. Então, o ambiente prisional é um. O ambiente de tratamento, a gente vai concordar, que é outro totalmente diferente. Então, a gente tem essa realidade. Então, de um lado, nós temos uma vantagem por não precisar fechar um hospital de custódia e tratamento, mas, de outro lado, a gente tem esse problema das pessoas ainda cumprindo medida de segurança em ambiente prisional. Um grupo formado pelo Poder Executivo Estadual, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Poder Público Executivo Municipal, chamado Reintegra, passou a ter um olhar para essa população que cumpre a medida de segurança em ambiente prisional, para que seja cumprida tão somente a lei, ou seja, para que ela tenha possibilidade de retorno ao convívio social. Esse projeto é chamado Reintegra. O objetivo dele é puro e simples, preconizar que o tratamento médico seja cumprido, respeitado, e que a gente não tenha mais pessoas portadoras de transtorno mental em ambiente prisional. Esses foram os destaques de 2021 do Defensoria Explica. Você pode conferir todas as edições na íntegra no canal oficial da TV Assembleia no YouTube. Até mais!